Olá, eu sou o professor Allan Kardec. Você quer saber um pouco mais sobre noções de lógica? Na aula de hoje, irei falar sobre o operador bicondicional. Irei apresentar a sua tabela verdade e também alguns exemplos. Você, estudante de lógica, é importante saber isso. Bora para a aula. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre noções de lógica. Como eu tinha dito anteriormente, na aula de hoje iremos falar sobre o condicional duplo, ou às vezes, na verdade, comumente chamado de bicondicional. E você vai entender o porquê que se chama de bicondicional. Colocando o condicional duplo ou o bicondicional entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. E nós vamos ler ela por P, C e somente C, Q. Ou seja, nós vamos ter uma relação agora entre essas duas proposições do tipo condicional C e somente C. O bicondicional vai ser representado por essa setinha dupla, tá? Enquanto o condicional é uma setinha, vamos dizer assim, simples para a direita, o bicondicional é uma setinha direita e para a esquerda também. Nessa relação de bicondicional, nós temos uma particularidade muito interessante quando observamos o condicional. Se você não viu a aula anterior sobre o operador condicional, é de extrema importância. Vai estar aparecendo no card aí em cima, tá? Deixa na sua lista. E essa relação tanto vale de P é condição necessária e suficiente para Q, ou seja, o antecedente é condição necessária e suficiente para Q, quanto o contrário também vale. Q é condição necessária e suficiente para P. E unindo esses dois princípios, tá? De P e Q ser ambos condições necessárias e suficientes para elas, nós temos a tabela verdade do operador bicondicional. O condicional duplo, ou bicondicional, ele é verdadeiro somente quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se isso não acontecer, o condicional duplo, ou bicondicional, ele é falso. Então, na tabela verdade do bicondicional, na hora que a gente utiliza esse condicionador lógico, nós vamos ter que o resultado desse operador vai ser verdadeiro somente quando ambos forem verdadeiros ou somente ambos forem falsos. Ou seja, uma relação de antecedente verdadeiro obriga que o seu consequente seja verdadeiro e uma relação de antecedente falso obriga que o seu consequente também seja falso e vice-versa. Observe que nos outros casos onde eu tenho antecedente e consequente com valores lógicos diferentes, o operador lógico bicondicional ele será falso. Então é assim que nós vamos interpretar uma relação bicondicional nos exemplos a seguir. No primeiro exemplo, nós temos a proposição P sendo 2 divide 12 e a proposição Q sendo 2 vezes 7 divide 12 vezes 7. Fazendo o operador bicondicional P, C e somente C, Q, vamos ter a seguinte proposição lógica. 2 divide 12, C e somente C, 2 vezes 7 divide 12 vezes 7. Agora vamos, com a ajuda da tabela verdade, entender se essa minha nova proposição bicondicional, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos olhar aqui, ó, a proposição que é antecedente, que é 2 divide 12. Ela é verdadeira? Verdadeira. A proposição consequente, que é 2 vezes 7 divide 12 vezes 7, é verdadeira? É verdadeira. Então, o bicondicional formado pelo antecedente P e o consequente Q, na hora que eu observo esse valor lógico na tabela verdade, eu tenho, na tabela verdade do bicondicional, verdade com verdade dá verdade. Então, essa minha nova proposição bicondicional, ela é verdadeira sim, gente. Vamos ao segundo exemplo. Nós temos o seguinte. 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4, sendo a proposição P. A proposição Q, nós temos
3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Vamos aqui fazer o bicondicional entre essas duas proposições. Nesse caso será P, C e somente C, Q. E fica o seguinte, 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4, C e somente C, 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 12. Observe que aqui eu já fiz o meu bicondicional e agora eu preciso saber o seu valor lógico. Olhando o valor lógico da proposição P, nós temos que ela é verdadeira, que 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. É uma forma diferente de representar, é uma forma reduzida, tá? É uma fração reduzida, mas são iguais, são representações equivalentes do mesmo valor. Então, a proposição P é verdadeira. Vamos agora à proposição Q. 3 vezes 4, que é 12, é diferente de 6 vezes 2, que também é 12? Não. 12 é igual a 12, 12 não é diferente. Então, eu tenho que a proposição P será verdadeira, enquanto a proposição Q é falsa. Quando eu olho na minha tabela verdade do bicondicional, verdadeiro com falso? Falso. Então, esse meu segundo exemplo tem valor lógico falso. Ao terceiro exemplo, nós temos a proposição P sendo 6 é igual a 12 dividido para 3, e a proposição Q, nós temos 3 vezes 6 é igual a 18. O bicondicional entre essas duas proposições, nós temos 6 é igual a 12 dividido para 3, C e somente C, 3 vezes 6 é igual a 18. Vamos olhar se essa minha nova proposição bicondicional, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A proposição P, que é o antecedente, ela diz o seguinte, 6 é igual a 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 é 4. 6 não é igual a 4. Então, a proposição P é falsa. A proposição Q diz o seguinte, 3 vezes 6 é igual a 18. Isso é verdade, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, o bicondicional formado aqui por P, C somente C, Q, nós temos que a proposição P ela é falsa e a proposição Q ela é verdadeira. Olhando na minha tabela verdade, falso com verdadeiro dá falso também. Vamos aí ao quarto e último exemplo da nossa aula de bicondicional. A proposição P, que é o antecedente, diz 4 é menor ou igual a 3. Nós já sabemos que isso é falso, né? 4 não é menor ou igual a 3, 4 é maior. E a proposição Q nós temos 4 vezes 5 é menor ou igual que 3 vezes 5. Isso também é falso. 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 5 é 15. 20 é maior do que 15. Então, as duas proposições são falsas. Quando eu faço o bicondicional entre duas proposições falsas, o que eu tenho neste caso? 4 é menor ou igual a 3, C somente C, 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. Como o meu antecedente é falso e o meu consequente vai ser falso também, na minha tabela verdade do bicondicional, falso com falso, está verdadeiro. Então, o valor lógico do meu exemplo 4 será verdadeiro, gente. Então, isso aí finaliza os exemplos. Vamos agora fazer um resuminho da nossa aula para você realmente compreender tudo o que foi passado. O condicionador duplo, ou o bicondicional que nós chamamos, ele é representado geralmente pelo operador lógico C e somente C. Não é a única forma de representar o bicondicional, mas toda vez que você tiver que construir novas proposições utilizando o bicondicional, faça isso. Usa o simples, usa o C e somente C, tá bom? Segundo ponto aqui, o bicondicional ele é falso quando o antecedente e o consequente possuírem valores lógicos diferentes. Lembra que na tabela verdade, toda vez que eu tenho antecedente e consequente, ambos verdadeiro ou ambos falso, o bicondicional é verdadeiro. O bicondicional só é falso quando o antecedente e o consequente eles divergirem ali do valor lógico entre eles, tá bom? Gente, a aula de bicondicional era isso. Na próxima aula teremos uma aula de exercício e para vocês ficarem bem afiados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as atividades que eu vou trabalhar na próxima aula. Eu espero que todos vocês respondam e coloquem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Eu acho que eu vou passar 15 questões.
Responda aqui nos comentários dessa videoaula quantas vocês acertaram. Tchau e até logo!